Prezados alunos, conforme a orientação institucional, a manutenção das atividades de ensino-aprendizagem será realizada no período de suspensão de aulas presenciais por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem. Por esse motivo, hoje a aula sobre antígenos está sendo disponibilizada no formato de vídeo no horário de sua aula. Ao final, estarei disponível para responder aos questionamentos e sanar as dúvidas. Atenciosamente, professora Carine Cristine de Almeida. Então, vamos destrancar o conhecimento sobre antígenos. Como vocês podem se recordar das últimas aulas, existem diferenças marcantes quando comparamos o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Uma dessas diferenças está justamente na forma como as moléculas estranhas, como os micro-organismos, são reconhecidos quando tentam invadir os sistemas orgânicos dos animais e também o nosso. Para começar, vocês devem ter em mente que o sistema imune inato reconhece um número restrito de padrões moleculares associados aos patógenos ou aos danos celulares, por meio dos receptores de reconhecimento padrão. Esses receptores estão presentes em células como os neutrófilos e macrófagos, que possuem capacidade de reconhecer e englobar os patógenos, sendo auxiliares na destruição desses invasores, sem gerar memória imunológica. O vídeo abaixo demonstra como o macrófago fagocita uma bactéria. Por outro lado, o sistema imune adaptativo consegue reconhecer inúmeras moléculas estranhas e, para cada uma delas, montar uma resposta eficiente, que fica mais forte a cada reexposição. Essas moléculas estranhas é que são conceituadas como antígenos. Portanto, o conceito de antígeno pode ser definido como qualquer substância que se liga de maneira específica ao anticorpo ou a um receptor de célula T. Como exemplos de antígenos microbianos, podemos citar as inúmeras espécies de bactérias, como as gram-positivas Streptococcus e Staphylococcus, e também as gram-negativas, como a Salmonella e a Shigella. Os vírus, com exceção de vírus de computador, são pequenos patógenos intracelulares obrigatórios e também não podemos nos esquecer de uma variedade de fungos, eumintos, protozoários e artrópodes, que possuem antígenos capazes de desencadear as respostas imunológicas. Quando essa resposta não é eficiente, principalmente nos casos do primeiro encontro com o patógeno, ocorrem as doenças, como estamos vendo com o coronavírus, que vem causando a pandemia que estamos vivendo no momento. Existem também antígenos não microbianos, como o pólen de plantas, os cereais, substâncias presentes no pelo e urina de animais ou nas penas das aves. Alguns alimentos, como camarão, ovos, leites, podem ser reconhecidos como estranhos pelo sistema imune inato dos indivíduos. Algumas vezes, dependendo da genética e da exposição do animal, esses antígenos podem levar a reações alérgicas, sendo, portanto, chamados de alérgenos. Os antígenos podem ainda ser divididos em substâncias particuladas e moléculas solúveis. Além dos micro-organismos, um bom exemplo de substância particulada são as células dos mamíferos. Essas células servem como antígenos quando são inseridas em um outro animal, por meio das transfusões de sangue ou até mesmo dos transplantes.
Nas transfusões, quando há incompatibilidade, os anticorpos naturais do receptor reagem contra os antígenos glicoproteicos presentes nas hemácias do doador, levando à sua destruição. Como exemplo de moléculas solúveis, que são menos imunogênicas do que as substâncias particuladas, temos as proteínas, glicoproteínas, lipoproteínas e também os polissacarídeos. No slide anterior, eu disse que as moléculas solúveis são menos imunogênicas do que as substâncias particuladas. Mas o que isso quer dizer? Percebam, existem dois termos importantíssimos quando falamos sobre os antígenos: a antigenicidade e a imunogenicidade. A antigenicidade é a capacidade que uma substância estranha tem de conseguir se ligar a um dos componentes do sistema imune adaptativo, ou seja, ser reconhecida pelos anticorpos e pelos receptores dos linfócitos T. Entretanto, isso não garante que essa substância, que é reconhecida como estranha, consiga induzir uma resposta. Para isso, o antígeno tem que possuir a capacidade de imunogenicidade, ou seja, induzir a resposta humoral pelos anticorpos ou celular pelos linfócitos T, sendo então chamado de imunógeno. Logo, todo imunógeno é um antígeno, mas nem todo antígeno é um imunógeno. Moléculas que são antigênicas, mas não imunogênicas, são chamadas de apitenos. Os apitenos são pequenos. Olha um jeito fácil para vocês lembrarem por associação. Apiteno é pequeno. Pequenos porque possuem uma baixa massa molecular, que é inferior a 1 kDa. Geralmente são moléculas orgânicas naturais ou sintéticas, como algumas drogas e hormônios, que para gerar a imunogenicidade precisam se agarrar a uma molécula carreadora, que geralmente é uma proteína, para então desencadear uma resposta imune, pois sozinhos eles são incapazes de estimular uma resposta imune específica. Então, após a conjugação dessas moléculas com moléculas maiores, surgem novos epítopos na superfície da molécula maior, induzindo assim a uma resposta imune contra o apiteno. O peniciloil é um apiteno, portanto, para levar a alergia à penicilina, ele tem que fazer uma conjugação com uma proteína carreadora, no caso, a albumina, que está presente no indivíduo, e assim formar o complexo peniciloil-albumina, que será o imunógeno desencadeador da resposta, levando a uma resposta exacerbada. Então, pessoal, nesses indivíduos, eles são considerados como tendo alergia a um pequeno apiteno, por conta do peniciloil conjugado com a albumina. Mas então, o que é reconhecido pelo sistema imune? Pois se até mesmo uma substância pequena, ao se ligar a outra maior, consegue fazer esse estímulo, não deveria ser a bactéria inteira ou um vírus inteiro? A resposta, pessoal, é não. Não é a bactéria ou patógeno inteiro que é reconhecido. O que é reconhecido é uma pequena fração, ou seja, um pedaço do antígeno, que geralmente está na superfície celular da molécula, sendo chamada de determinante antigênico ou de epítopo. Antígenos como os apitenos apresentam um único epítopo.
Já os polissacarídeos, os homopolímeros, apresentam muitos epítopos repetidos, não sendo bons imunógenos. Agora, as proteínas apresentam uma variedade de epítopos diferentes, podendo dessa forma estimular a resposta imune com a produção de diferentes anticorpos, por exemplo. Para que vocês entendam melhor, aqui temos o exemplo de um vírus. Observem que, apesar de único, ele contém em sua estrutura vários tipos de epítopos, sendo representado pelas cores vermelho, laranja, roxo e azul. Para cada epítopo, existe a possibilidade de desencadear uma resposta de anticorpos diferentes, específicos para cada fração. Portanto, quanto mais epítopos diferentes o microorganismo possuir, mais eficiente será essa resposta imunológica. As proteínas globulares possuem esse formato esférico, geralmente são solúveis em meio aquoso, mas possuem menos determinantes antigênicos que os vírus que são particulados. Como no exemplo anterior, pela imagem vocês podem perceber que os epítopos de células B vão ser reconhecidos pelos anticorpos que estarão presos à membrana do linfócito B, funcionando como receptores antigênicos, ou ainda podem estar livres nos líquidos corporais após a produção e secreção deste anticorpo pelo plasmócito. Os epítopos que esses anticorpos reconhecem precisam estar acessíveis para a ligação antígeno-anticorpo. Geralmente são proteínas nativas, entretanto, os anticorpos também podem reconhecer e ser ativados por outras substâncias como os lipídios. A região complementar do epítopo no anticorpo é chamada de parátopo. Observem que se existir uma mudança importante na sequência de aminoácidos, por exemplo, o parátopo que está presente no anticorpo não consegue reconhecer e se ligar, tendo, portanto, que recomeçar o processo da resposta imune, pois este antígeno modificado é como se fosse um antígeno novo. Embora a ligação antígeno-anticorpo seja específica para cada patógeno, algumas vezes proteínas antigênicas diferentes apresentam epítopos muito semelhantes. Observem como a proteína A possui determinantes antigênicos comuns com a proteína B. Nesses casos, o mesmo anticorpo que reconhece o antígeno serrilhado em A consegue reconhecer o antígeno serrilhado na proteína B, mesmo sendo em patógenos diferentes. A isso, pessoal, nós damos o nome de reação cruzada. O mesmo ocorre com o epítopo circular em B, que é idêntico ao epítopo da proteína C. O mesmo anticorpo, então, reconheceria os dois. Isso tem muita importância para a medicina veterinária. Imaginem uma vaca que é acometida pela bactéria Yersinia enterocolítica, que pode até causar infecções intestinais, entretanto, é uma bactéria que não tem muita importância clínica, pois os casos não são graves. O sistema imune do animal irá induzir a produção de anticorpos. Acontece que esses anticorpos específicos para a Yersinia reagem de maneira cruzada com a Brucella abortus. Como a detecção de animais que estão com brucelose é feita pela pesquisa de anticorpos no soro desses animais, serão diagnosticados como sendo positivos e terão que ser, então, sacrificados, ou seja, pode-se eliminar um rebanho por conta de uma reação cruzada.
Então, é necessário estabelecer novos métodos de diagnóstico, não apenas baseados na pesquisa sorológica de anticorpos, mas também baseados na pesquisa do patógeno, se ele está presente ou não. Agora, pessoal, nas respostas celulares, para que ocorra o reconhecimento pelo linfócito T, os antígenos devem ser capturados, processados em pequenos peptídeos e apresentados via molécula principal de histocompatibilidade, que nós chamamos de MHC. Essas moléculas, o MHC, vão estar presentes nas células apresentadoras de antígenos. Vale informar também, e isso é uma coisa que vocês têm que decorar, que linfócitos T só reconhecem proteínas e proteínas que são processadas. Não sei se vocês se lembram, o linfócito T é aquela pessoa que precisa de apresentação para reconhecer outra pessoa. Então, ele precisa da célula apresentadora de antígeno e esses epítopos precisam ser provenientes de proteínas, quer seja proteínas virais, proteínas bacterianas, proteínas de protozoários. Ele não reconhece lipídios, por exemplo, como podem ser reconhecidos pelos linfócitos B. Mas então, o que é um bom antígeno? Quais são os fatores que influenciam na imunogenicidade? Esses fatores, eles dependem tanto do próprio antígeno, quanto do sistema biológico que vai reconhecê-lo, da via de administração e também se há presença ou ausência dos adjuvantes. Quanto à natureza do antígeno, quanto maior for a distância filogenética entre as espécies, mais imunógena será a molécula. Portanto, ele vai ser mais estranho. Assim, se for realizado um transplante renal entre gêmeos idênticos, o rim vai ser prontamente aceito, porque as proteínas, tanto do doador quanto do receptor, são idênticas, porque não tem distância filogenética. É a mesma espécie e indivíduos que são geneticamente idênticos, ou seja, eles possuem o mesmo DNA. Entretanto, num transplante de rim de um animal relacionado da mesma espécie, como é o caso dos dois cachorrinhos que estão na imagem, o transplante vai ser rejeitado em cerca de 10 dias. Já em um transplante renal entre espécies diferentes, como de um porco para um cão ou de um porco para um macaquinho, esse transplante será rejeitado em poucas horas, ou seja, quanto maior a diferença na estrutura das moléculas, maior vai ser a imunogenicidade. Então, pessoal, em relação ao peso molecular, podemos observar que as proteínas estranhas são os melhores imunógenos, especialmente se elas forem grandes. Por exemplo, se uma molécula é menor que 1 kilodalton, que corresponde a 1000 unidades atômicas, ou seja, 1000 daltons, ela não é imunogênica. Já aquelas que possuem um peso molecular maior que 60 kilodaltons são mais facilmente fagocitadas, porque elas são mais visíveis pelo sistema imunológico. Dessa forma, elas são bons imunógenos. Assim, sabemos que os principais antígenos dos micro-organismos, como as toxinas, os flagelos das bactérias, os capsídeos dos vírus, as membranas dos protozoários, que são antígenos grandes, ou seja, possuem um alto peso molecular e, portanto, têm a capacidade de ativar a resposta do sistema imune adaptativo de maneira mais eficiente
do que se fossem moléculas pequenas. Aqueles antígenos que estão entre 10 e 60 kilodaltons podem ou não ser imunogênicas. Portanto, o tamanho aqui, nesse quesito, é muito importante. Já em relação à composição química, quanto mais complexa, quanto mais difícil for a molécula, melhor. Portanto, as proteínas são melhores imunógenos do que os polissacarídeos, que são melhores imunógenos que os lipídios e que são melhores imunógenos que os ácidos nucleicos. Bons imunógenos, portanto, tendem a ter 3 ou mais resíduos de aminoácidos, e desta forma eles conseguem fazer com que haja uma resposta imunológica mais eficiente. Quanto ao fato da heterogeneidade, nós podemos lembrar lá dos apitenos, que possuíam apenas um epítopo, ou dos homopolímeros, que possuíam epítopos muito semelhantes, ou seja, idênticos entre si. Já as proteínas, que tinham epítopos bem diferentes, eram mais complexos e, por isso, mais imunogênicos. Em relação à configuração espacial da molécula, é necessário que vocês entendam que as proteínas, que são os principais e os melhores imunógenos, possuem diferentes tipos de estrutura. Essas estruturas podem ser primárias, que correspondem a uma sequência de aminoácidos, dessa forma fazendo com que haja determinantes lineares. Podem ser estruturas secundárias, terciárias e também estruturas quaternárias. Nessas últimas, irá surgir determinantes conformacionais. Acontece, pessoal, que a imunogenicidade do antígeno não depende apenas da estrutura primária, ou seja, não depende apenas dessa sequência de aminoácidos. Depende também da estrutura ou da configuração tridimensional da molécula. Portanto, como já foi dito anteriormente, os epítopos eles precisam estar acessíveis na superfície da molécula antigênica para serem reconhecidos. E também é necessário para que essa acessibilidade possa acontecer, que haja a conformação da molécula. Então, na imagem A, vocês podem ver que os determinantes conformacionais, quando eles são reconhecidos pelos anticorpos, se ocorrer um processo de desnaturação e eles se transformarem em determinantes lineares, os anticorpos não vão conseguir mais reconhecê-los, ou seja, o determinante fica perdido. Entretanto, se nós tivermos um determinante linear que está acessível, que é reconhecido pelo anticorpo,
e um determinante inacessível que não é reconhecido, se essa proteína sofrer um processo de desnaturação, aquele determinante que estava acessível continua se ligando normalmente ao seu anticorpo específico. Entretanto, aquele determinante que estava inacessível, a partir do momento da desnaturação, pode ficar acessível a novas moléculas de anticorpos. E esse anticorpo ele vai reconhecer esse determinante apenas se a proteína estiver desnaturada. Por outro lado, como nós vemos em C, se uma proteína for clivada, ou seja, quebrada através da proteólise, podem surgir novos determinantes antigênicos. E esses determinantes vão estar próximos ao local da proteólise. Ou seja, nós podemos criar ou eliminar determinantes conformacionais ou determinantes lineares, ou até mesmo criar novos determinantes, dependendo da maneira com que nós tratarmos as nossas proteínas. Então, por exemplo, se nós temos uma vacina cujo determinante é conformacional, se nós levarmos essa proteína e passarmos por um processo de desnaturação e esse determinante for perdido, esta vacina não terá nenhum efeito, porque os anticorpos que forem realizados contra determinantes lineares, quando a proteína nativa, que tem um determinante conformacional, for exposta para o organismo, ele não vai ter proteção nenhuma, porque os anticorpos não serão específicos. Mas e em relação ao sistema biológico? O que acontece quando nós pensamos no hospedeiro, ou seja, no animal ou no ser humano? Quando nós pensamos em relação ao genótipo do indivíduo, os fatores que são herdados auxiliam no reconhecimento e também na forma como ocorrerá a resposta. Aliado a isso, os fatores como a idade, a nutrição e até mesmo o sexo do animal fazem com que haja uma individualidade na resposta imunológica. Ou seja, para alguns, certos antígenos vão ser capazes de estimular a resposta naquele hospedeiro, enquanto o mesmo antígeno em outro hospedeiro não vai ser nem reconhecido como estranho. Então, isso mostra que as respostas, elas dependem do que herdamos, mas também dependem da forma como nós reconhecemos e também da forma a qual nós formos expostos a esses micro-organismos, a esses patógenos e a esses antígenos. Agora, em relação à administração, ou seja, a forma e a dose com que ocorrerá a exposição ao antígeno, também faz com que haja uma melhor resposta ou uma pior resposta imunológica. Doses muito baixas não estimulam o sistema imune e doses muito altas, como os antígenos alimentares, ou seja, os alimentos que nós ingerimos constantemente, vão levar a uma tolerância. A administração por vias em que o antígeno será reconhecido pelos linfócitos, se for nos linfonodos, como a via subcutânea ou intramuscular, faz com que haja uma melhor resposta do que os antígenos que serão reconhecidos no baço, como a via intraperitoneal, por exemplo. Ou seja, aqueles antígenos que vão pela via linfática até o linfonodo, eles são melhor reconhecidos e estimulam melhor a resposta imunológica do que aqueles antígenos que vão cair na corrente sanguínea, chegando à filtragem no baço. Então, as vias de inoculação são importantíssimas para se definir uma melhor resposta imune. E
Por último, meninos, um outro fator que auxilia na imunogenicidade, principalmente quando falamos das vacinas, são os adjuvantes. Os adjuvantes têm a capacidade de induzir uma resposta inespecífica, fazendo com que ocorra um aumento no número de linfócitos. Dessa forma, eles aumentam a persistência do antígeno no local da administração, fazendo com que se aumente a resposta inflamatória. Dessa forma, vai diminuir a quantidade e a frequência de doses necessárias para uma mesma proteção. Então, as vacinas que contêm adjuvantes, elas são administradas numa menor dose e também em maiores tempos. Elas não precisam de repetição. Então, meus queridos alunos, essas aí são as referências básicas de livros que vocês já estão acostumados, que são o livro Imunologia Celular e Molecular e também o livro Imunologia Veterinária. No livro do Abas, vocês vão ler o capítulo 5, Anticorpos e Antígenos, o item que fala das características dos antígenos biológicos. Já no livro do TISAR, ou seja, no Imunologia Veterinária, vocês vão ler o capítulo 9, Antígenos desencadeadores da imunidade adaptativa. Além disso, no portal acadêmico, vocês poderão encontrar um referencial bibliográfico complementar e links de artigos para auxiliar na sua aprendizagem. Sucesso, bons estudos e eu acredito no potencial de vocês.